Agora a respeito da imagem e semelhança de Cristo. Vou pedir ao Senhor muita sabedoria, muita sabedoria, muita sabedoria. Eu estou falando desse jeito porque eu não posso falar muito, mas enfim, a imagem e semelhança que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, ela é literal, mas eu vou ter que tirar, como eu falei, eu tenho que ser detalhista, muito detalhista, ao máximo do ponto máximo, ao máximo do máximo. Tem várias complicações nessa questão e eu vou resolvê-las para vocês. É como uma equação de terceiro grau do ensino médio. É como uma prova de Enem. Tem que resolver as questões matemáticas. Agora vamos raciocinar com a cabeça aqui e de maneira profunda, extrema. Com calma, vejamos. Jesus, ele tinha... Isso não vem de mim, isso não é interpretação minha. Isso não é coisa da minha cabeça. Já deixo claro aqui. Não é o que eu acredito. Jamais. Nunca. Nunca. Vejam bem. Primeiro ponto. Quando Jesus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus, ele criou de fato o homem literalmente a sua imagem e semelhança. Era a sua imagem e semelhança, de modo literal, de uma forma literal. Era de fato a sua imagem e semelhança, só que porém a forma dele, a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. A sua aparência, ela era literal, a nossa. Só que aí entramos em várias complicações. A primeira é que se Jesus tinha um corpo humano, como que Jesus, tendo um corpo humano, morreu? Se ele já tinha essa forma, vamos lá, por parte. Como que Deus, tendo o corpo humano, ele morreu? Se ele já tinha isso, se ele já tinha aquela forma, por que ele morreu? Se ele já tinha aquela forma, por parte. Calma. Primeiro, Jesus, ele tinha uma forma gloriosa, ele era Deus. Assim como o Pai também tem um corpo, Jesus também tem um corpo. O corpo de Cristo é glorioso, ele é perfeito. Satanás, ele é feito de carne, só que a carne dele é resistente. Como se passou muito tempo da sua rebelião, a carne lhe pende nas mãos e, pelo que eu me lembro, nas mãos e na testa. Não, nas mãos e nos olhos. A carne lhe pende afrouxa. Ela afrouxa. Aí também já dá para entender o mistério do seu ódio pela humanidade. Já dá para entender a sua revolta, a sua ira. Quando Jesus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança de forma literal. Quando descobri isso, vocês podem entender o porquê que eu estou meio gravando muito, eu estou muito ocupado. E eu estou com muita dor emocional, uma dor
uma dor divina, dor de Deus. A minha vontade era não de destruir, mas de entrar na mente de cada ser humano do planeta e fazê-los entender o que Deus quer que eles entendam. Mas aí que está, é quebrar o livre-arbítrio, não pode. Não pode quebrar o livre-arbítrio. Imagina a dor de Deus. Imagina a minha dor. Mas é isso. É uma percepção, é um entendimento, é uma luz, é uma mente iluminada, é uma mente que é como uma mente de um gênio, é um crânio com grande entendimento. Em Eclesiastes fala assim: quanto mais sabemos, mais a dor e a tristeza nos alcança e mais deprimido ficamos, porque sabemos muito de Deus e não podemos suportar tais verdades. Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Nunca foi tão certo isso. Pai, perdoai-os porque o meu povo perece por falta de saber, por falta de conhecimento. É assim. Digo a vocês, testifico disso. Agora vou falar, quando Jesus se fez homem, quando ele se fez homem e morreu por nós, a sua forma, fala que Jesus ele é como de fogo. Ele é como de fogo. Porém, a sua forma, ele não, a matéria dele é desconhecida, não era carne. Não era carne. Deus, Jesus Cristo, não podia ser carne. A sua forma não era essa matéria. Isso aqui é carne humana. Se não em contextos teológicos, entramos em várias complicações, que é a questão de se Cristo já era carne, por que ele teve que se fazer carne? Se ele já era. Eu me formei com Deus, ele não tinha essa matéria humana. Ele não é feito de carne. Isso daí é a doutrina dos Mormons, do livro dos Mormons. A matéria dele é desconhecida, mas provavelmente ele era coberto de fogo. Um corpo glorificado, porém de fogo. Uma aparência que eu não consigo imaginar como que seria. Porém, Satanás, ele se viu como na imagem do Filho. Mas Satanás é feito de carne. Porém, acredito que ele tenha formas régias. Mas provavelmente com o brilho de Cristo, ele se viu como Cristo, mas com o brilho do próprio Cristo. Porque antes dessa bagunça acontecer, antes de entrar o pecado no mundo, antes do pecado entrar no mundo, ele não sabia. Satanás era como uma criança, inocente. Ele não sabia que ele, se afastando de Deus, ele perderia a sua imagem gloriosa. Que a sua imagem gloriosa não vinha dele, mas de Cristo, do Deus Filho. Entendem isso? Então, quando Jesus era feito a imagem e semelhança, ele era feito a imagem e semelhança, como nós, no caso, nós somos feitos a imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que, de fato, somos feitos a sua imagem e semelhança. Mas só que Deus criou nós com uma matéria de carne. Agora, vou revelar aqui.